Porque o fim de tudo isso é ser útil. Se eu falasse a língua dos anjos tal, e não tivesse amor, não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu tivesse o dom das profecias, soubesse o futuro, o outro lado, quem era Nostradamus? Quem era Baba, eu esqueci o restante do nome, uma profeta, uma senhora cega que previu uma série de coisas. O que é a profecia? A profecia é alguma coisa que vai acontecer tendo em vista o momento em que eles estão vivendo. Se nada na humanidade mudar, é isso que vai acontecer. Nós estamos em maio, 23 de maio de 2020. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, estão falando até em prender quem sair na rua. Só Napoleão fez isso na França, né, tentando evitar a aglomeração de pessoas que fossem contra o seu regime. E um vírus, né, deu a possibilidade para que um Estado, um grupo de Estados, né, dentro do Brasil, que o presidente não quer nada disso, ele quer que todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai cuidar da vida, e os governadores, olha que interessante, principalmente o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, estão falando em prender as pessoas. O curioso é que soltaram todos os presos para que não ocorresse o coronavírus. Então, o preso não pode ficar lá naquela muvuca lá dentro da cadeia para não ter coronavírus. E soltaram para a rua para fazer o que quiser. Por quê? Porque só Deus que sabe. Mas a população que resolveu sair de casa para comprar um lanche, para buscar comida, para buscar dinheiro no banco, para buscar um remédio na farmácia, corre o risco de estar preso, porque o governador falou que não é para sair na rua, né? Então são essas incoerências, essas situações que a gente está vivendo hoje, que permitem que a gente reflexione um tanto mais sobre o caos. O caos não é um caos. Se você pegar a obra, várias obras mediúnicas que estão aí desde 20 anos, 30 anos atrás, algumas delas citam o momento que a gente está vivendo e outros momentos que a gente já viveu. E outros momentos que irão surgir. Então, se uma dessas obras fala o seguinte, que era para a gente estar vivendo uma terceira guerra mundial, era para estar vivendo um conflito bélico atômico. Uma das mensagens do Chico fala até como seria isso. Fala que o mundo se tornaria inabitável. Apenas o Brasil, olha que interessante, o Brasil estaria livre dessa poeira, dessa radioatividade, e por isso a humanidade hoje, né, com 8 bilhões, estaria reduzindo a algumas milhares de pessoas, não a bilhões de pessoas, e que essas pessoas não teriam outra opção senão invadir o Brasil. Então, o Brasil seria fragmentado. A região norte ficaria por conta dos Estados Unidos, a região sul para os russos. Enfim, ele existe lá uma série de detalhamento e que o Brasil dos brasileiros estaria restrito a Minas e São Paulo. O Brasil dos brasileiros é Minas e São Paulo. Olha para você ter uma ideia como é que esse profetismo, né, ele muda. Nós estamos falando de Chico Xavier. Segundo algumas mensagens, isso tudo foi mudado por interferência do próprio Cristo. Fala-se do coronavírus, que foi um trabalho feito nos Estados Unidos por um pesquisador, parece que de Harvard, e levado para a China, e ali na China soltaram isso daí, para matar os velhos. Outros dizem que é porque do morcego, mas de qualquer maneira começou em algum lugar.
em 23 de maio de 2020, nós estamos recebendo informações que a China parece que acabou o problema lá. Agora já tem outras informações que está começando tudo de novo. O coronavírus voltou. Existe um jovenzinho indiano que previu a chegada do coronavírus há 2, 3 anos atrás e diz que agora, nós temos 2020, 2021, uma nova infecção do mesmo tipo, talvez até muito mais grave, vai acometer o planeta, e outras coisas. Existe um tal, tipo uma dengue americana, é o triplo E maiúsculo, então que a semelhança do que aconteceu que chikungunya, zika, está acontecendo lá, um vírus violento, que é através de picada de tipo um pernilongo americano. Gafanhoto, está parecendo as 12 pragas do Egito, né? Que gafanhoto gigante, parecendo canarinho. Gafanhoto que, aliás, aí já é vespa, desculpa. Gafanhotos como se fosse água, como se fosse a própria poeira do chão, centenas. O que o gafanhoto faz? O gafanhoto consome a plantação, tira o alimento das pessoas. E agora, vespas, aí sim, vespas do tamanho de um canarinho, do tamanho de um passarinho. Vespas gigantes que cabem numa mão, assim, ó. Cabe numa mão a vespa. O que essa vespa faz? Destrói as abelhas, mata as abelhas, come a comida das abelhas, come os favos de cera das abelhas. O que acontece se acabar as abelhas? Acaba a vida na Terra. Uma vez eu assisti um filme dizendo que quem mantém a vida na Terra são as abelhas. Se não houver as abelhas, não há polinização. Se não há polinização, o que acontece? Não tem alimento. A vida na Terra acaba. E essas benditas vespas vão lá e atacam as abelhas. Né? As abelhas, uma vez ferroando a sua agressora, ela morre, porque solta o ferrãozinho e ela morre. Uma parte da barriga dela fica né? A vespa não, a vespa pica várias vezes e o ferrãozinho continua com ela. Né? A gente está variando um pouquinho para dizer o seguinte, olha que coisa interessante, você não consegue fugir de uma nuvem de gafanhotos, de uma nuvem de vespas assassinas que ataca as pessoas e ataca as abelhas. O que é pior do que matar as pessoas é matar as abelhas, porque matando as abelhas acaba a vida das pessoas também, acaba a vida do verde. Todo o processo ecológico aí se encerra se você acabar com as abelhas. Existem alguns trabalhos de pesquisadores para produzir abelhas mecânicas, drones abelhas, para fazerem a polinização. Olha como é que nós estamos, né, em 2020. E, no entanto, aparecem as vespinhas canarinhos, né, que estão destruindo as abelhas, e a casinha das abelhas, e as abelhas. Então, o objetivo de hoje, apesar dessa divagação toda, é mostrar que o amor ele é inevitável. O amor é a lei da vida e todos os desdobramentos que o amor possa se nos apresentar é um convite à nossa melhoria. Estamos vivendo em época de renovação do planeta. O planeta está modificando magneticamente, fisicamente, o eixo da Terra está inclinando. O norte magnético da Terra, que demorava séculos para mudar, está mudando muito rápido. Se você pegar a bússola, o magnetismo da Terra, o norte já não é mais o norte, está lá para o outro lado, está descendo. Né? Então, se você não fizer esses ajustes, você não consegue. Você está no avião, no disco voador, no navio, você não consegue chegar no seu destino. Por quê? Porque o norte magnético da Terra mudou. Né?
E os oceanos, né, nessa mudança do planeta, nessa inclinação do planeta e do norte magnético, independente da mudança do planeta, os pássaros estão ficando desorientados, pássaros estão caindo do céu. Alguns dizem que é por causa das torres de G5 ou 5G, né, a nova tecnologia da telefonia celular. Outros dizem que é através dessas antenas projetadas pelo Tesla, que eles utilizam essas antenas para modificar quando eu falo eles, quem? Os americanos, os russos que usam essa tecnologia, para modificar a atmosfera, para modificar a nuvem, para provocar terremotos, para enlouquecer as pessoas, criar o pânico nas pessoas. Né? Alguns dizem até que existe uma conspiração para diminuir a quantidade de pessoas, passar de 8 bilhões para alguns milhares. Então, de qualquer maneira, é uma tecnologia que está aí. Eu vi num livro que chama Caminho da Luz, produzido pelo Chico Xavier, em que ele fala de Tesla. Fala muito rapidamente, mas ele fala do Tesla. Que o Tesla, ele veio de um outro sistema, veio de um planeta muito evoluído, para trazer essa tecnologia, mas que por interferência da própria espiritualidade, as suas pesquisas, os seus estudos, né, em toda a sua totalidade, ele foi, como se diz, adiado, vamos falar assim. Ao invés das pessoas aceitarem, tomarem... O Tesla, na sua época, perante os outros cientistas, ele era tido como um lunático, como um indivíduo, né? Tesla era um cara tão inteligente que é apenas um gênio para entender ele. Uma vez perguntaram para o Einstein como é ser um gênio, né, em meio a uma humanidade tão imbecilizada, aí, tão superficial. Ele falou, eu não sei não, vocês têm que perguntar isso para o Tesla. Olha que interessante, perguntar para o Tesla como é ser um gênio. Quer dizer, Einstein reconheceu a genialidade do Tesla. Tesla morreu pobre, né? Ele teve vários trabalhos roubados em vida. Quem patenteou os trabalhos de Tesla foi o Thomas Edison. Thomas Edison subtraiu a genialidade do Tesla, mas ele próprio Tesla, patenteou, né? Depois de muitas perdas de projetos, vários projetos dele. Dizem que os russos, os alemães, subtraíram da casa de Tesla vários projetos, o uso da energia livre, que seria o uso de ímãs, né, para produzir aquilo que as hidrelétricas fazem, que a combustão, né, de cana-de-açúcar, os gases, né, para movimentar turbinas, usando eletroímãs. O uso dos recursos antigravidade. Se dependesse do Tesla, a gente não teria energia elétrica através de fios. Seria energia elétrica através de torres, como semelhante a celular, as torres de celular. Né? A energia passaria usando a ionosfera. Né? Alguns estudos falam sobre o Egito, tem uma das pirâmides lá que produz energia elétrica e que vários pontos do planeta recebem essa energia elétrica através da ionosfera ou da água subterrânea. Então, a tecnologia que nós usamos hoje já havia sido descoberta lá para trás pelos egípcios e antes dos egípcios até. Né? Se a gente pegar algumas inscrições lá, você vai ver desenhos de bombas atômicas, a semelhança àquelas que são lançadas de aviões, explosões atômicas, desenhos de aeronaves, hidronaves, submarinos e equipamentos que a gente nem descobriu ainda, já tem lá desenhado, né, nas paredes do Egito, das pirâmides. Então isso era uma visão do futuro, era um equipamento que eles tinham, né? Era uma visão profética do futuro, das coisas que iriam ser descobertas,
ou é uma tecnologia que eles já tinham? Como que dentro da pirâmide se conseguia fazer trabalhos perfeitos de pintura, de desenhos, de não sei o que, sem luz, sem energia? Então descobriram que lá dentro das pirâmides tinham equipamentos que produziam luz, como se fossem lâmpadas. E essa eletricidade vinha através dessa pirâmide. Né? É só procurar na internet, a gente acha esse material. Então, o comentário de hoje visa mostrar que a humanidade são ciclos evolucionários, né? E que nesses bilhões de anos que a Terra estão aí, porque a humanidade tem 200 mil anos, 200 mil anos, a humanidade, essa que a gente está vivenciando hoje, de 200 mil anos para cá é a nossa história, mas que de mil tem milhões e de milhões tem bilhões, então a Terra tem bilhões de anos. Então nesses bilhões de anos, quantas e quantas humanidades não passaram? E que a história tem ainda que ser recontada. Se descobriu pirâmides que são mais antigas do que essas que a gente está acostumado a estudar e que os pesquisadores padrões, né, aqueles pesquisadores tradicionais queriam encobrir, não deixaram aquele que descobriu, né, essas pirâmides apresentasse seu trabalho, e ele entrou em justiça, né, entrou na justiça, ficou 20 anos brigando na justiça para poder explorar, e quando ele conseguiu, né, autorização para continuar as suas escavações, ele doou o seu trabalho para os pesquisadores autônomos, não queria nenhum envolvimento com, ele tinha esse poder, porque ele que descobriu 5 ou 6 pirâmides, encobertas pela vegetação, pelo tempo, pelos milênios, vamos falar assim, né? Pela poeira dos séculos, aí, dos evos incontáveis. E é um trabalho só de pesquisadores independentes e autônomos. Não pode ter governo envolvido, não pode ter os pesquisadores padrões lá, tradicionais, porque eles tentaram encobrir tem que ser contada novamente a história, né, depois das descobertas dele, que elas são antiquíssimas, mais antigas que as do Egito. Mas é isso, então que Jesus nos abençoe e que permita que nós possamos entender e vivenciar a sua mensagem de amor e saber que Deus é perfeito e que se em meio ao caos e essas desinformações, esses interesses imediatistas que escondem a verdade da gente, às vezes as coisas parecem não fazer sentido, basta buscarmos essa visão de vida eterna e aprender uma nova palavra, né? um novo verbete, que é a reencarnação, e buscarmos elementos dentro da codificação de Kardec e depois de todas as outras linhas de pensamento, para entendermos que se não fosse a reencarnação, se não fosse essa oportunidade do encontro com quem já deixou o corpo físico, que foi o que aconteceu com Kardec, e sempre acontece, nunca deixa de acontecer, talvez numa intensidade maior ou menor, né, de acordo com a época, a gente se descobre como um ser em evolução, como um espírito que está buscando, né, a própria melhoria, e que Deus é tão maravilhoso que nos atende dentro das nossas necessidades imediatas, não exigindo mais do que a gente pode oferecer, mas que o trabalho está aí. Que todos nós possamos ostensivamente, de uma maneira inequívoca, palpável e que nós não tenhamos como não aceitar, não reconhecer gratamente, mas gratamente mesmo, louvando e louvando o Senhor, encontrarmos a oportunidade desse encontro com os imortais. Encontrar momentos mediúnicos e falarmos, poxa, não tem como negar isso. Né? Assim como
um outro campo que eu gosto muito de dizer, que é ter oportunidade pessoal de encontrar os nossos irmãos cósmicos, esses viajantes estelares, porque da mesma maneira com que acontece com a nossa realidade, entre aspas, que passa a sair, né? O chão vai embora, todos os nossos conceitos religiosos vigentes caem por terra e a gente tem que abrir a mente para um novo encontro conosco mesmo, quando a gente tateia, sente a imortalidade através daqueles que deixaram o corpo físico, da mesma maneira quando você encontra esses irmãos cósmicos que, utilizando tecnologia que a gente nem imagina, vem, observa a gente, tutela a gente, para que a gente não faça um estrago tão grande que comprometa o planeta, né? Porque a gente está falando sobre vespas, sobre gafanhotos, sobre comprometendo a segurança da humanidade. Poxa, eu vou morrer de fome, não vai ter comida. Poxa, eu vou morrer disso, daquilo. Não morrer, você vai morrer de qualquer jeito, minha filha. Morrer, todo mundo tem um dia marcado. Mas é estar ali, frente a frente com a oportunidade da desencarne, né? Que a gente já usa esse termo, desencarne. Você deixa o corpo, mas continua vivo. Então vamos viver da melhor maneira possível, nas oportunidades que a vida nos oferece, gratamente a Deus, gratamente, porque Ele é paciencioso, metodológico, para nos dar a segurança de ser seus auxiliares, de ser seus filhos, filhos do Senhor da vida, filhos da luz, co-criadores, deuses, Cristos em potencial. Saber que tudo na vida se encadeia num processo evolucionário e ascendente. Deus nos abençoe.